Só um instantinho. Deixar aqui pronto. Massa. Graça e paz, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que você vai assistir. E aí, gente? Como é que é? A igreja passará ou não passará pela grande tribulação? Como querem insistir nossos amigos pós-tribulacionistas. Para quem sabe e para quem vem acompanhando, nós estamos aqui em uma série de mensagens e de aplicações, né, e de busca pelo ensino paulino para os irmãos da igreja de Tessalônica, a como eles devem se comportar no período da grande tribulação. Bom, já estamos nos aproximando aqui de 95, 97% da carta, da primeira carta aos Tessalonicenses, né? Tanto pré quanto pós-tribulacionistas, eles concordam que essa carta é uma carta escatológica e uma das cartas mais escatológicas do Novo Testamento e que tem ali o seu viés, né, no capítulo 4, com o ensino de Paulo sobre os eventos que irão acontecer com a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja. Porém, a gente tem também que ser honesto e ser claro que mesmo esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, que fala claramente sobre o arrebatamento, a gente tem que ser honesto. Realmente esse texto, ele não diz que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Essa é uma realidade, ok? Lendo esse texto apenas nele, mas quando você vai ver o contexto e o desenvolvimento que Paulo vem falando sobre o assunto, com certeza ele está falando de um período que antecede a grande tribulação. Como também esse texto não afirma que esse arrebatamento será depois da grande tribulação, ok? Que a gente também esqueceu de frisar isso logo desde o começo, é essa parte que eu queria falar aqui agora, ok? Então, para quem vem acompanhando aí, meus inscritos aí, esse povo abençoado que Deus tem aí mandado para cooperar com a gente no nosso canal do YouTube, eu só tenho a agradecer a vocês, né, pelas respostas, né, pela recepção que vocês têm, mesmo nessa minha pequena limitação, né, da exposição de um assunto tão complexo que é a escatologia, tá ok, gente? Então, como a gente vem aqui frisando, a nossa abordagem, a nossa exposição na carta aos Tessalonicenses, a sua perspectiva é ver uma visão de forma escatológica da carta, ok? A gente já analisou todo o capítulo 1, todo o capítulo 2, 3, 4 e damos início aqui no capítulo 5, a semana passada, e ficamos apenas no versículos de 1 a 3, onde tem o desenvolvimento central do assunto de Paulo, onde ele começa um novo assunto e aí ele faz comparações dentro da sua argumentação, usando uma figura de linguagem, algumas figuras de linguagem. Nós observamos também nesse capítulo 5 que ele faz distinção do assunto que ele tratou no capítulo 4. A gente vê que ele faz distinção dos públicos que irão passar por esses eventos que a gente viu que são eventos distintos. Não tem como a gente querer fugir, mas a gente viu claramente que são eventos distintos do capítulo 4 como o capítulo 5. E a gente vê que ele usa uma linguagem e ele usa os pronomes muitos distintos quando ele se relaciona para a igreja e quando ele se relaciona para o mundo, para os gentios, para as nações que não querem saber de Deus. Então isso aí fica muito claro. Você fazendo uma leitura honesta, observando. Gente, a gente tem que observar que a Bíblia ela foi escrita, mas ela foi escrita de acordo com uma ordem gramatical. Eu não estou falando de interpretação, mas de colocação de palavras dentro de uma regra gramatical. O Espírito Santo não era alfabeto, e muito menos Paulo. Então, a Bíblia, antes da gente levar ela totalmente tudo para o lado espiritual, tem que primeiro ser interpretada de forma gramatical, que venha fazer sentido a frase por seu completo, os argumentos, as linhas que são levantadas, o raciocínio de Paulo. Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta. Então, para quem vem acompanhando aí desde o começo, lá no meu canal do YouTube, no meu canal do YouTube, que é esse aqui, ok? Então, você já viu aí que vimos a abordagem do capítulo 1. Em momento algum, Paulo, no capítulo 1, ele trouxe ensinos, ou trouxe algum tipo vamos assim dizer, de advertência para ensinar aqueles irmãos como é que eles devem se comportar quando chegar a grande tribulação, como querem os pós-tribulacionistas insistir
que a igreja vai passar. Porém, quando a gente estava aqui estudando esse capítulo 5, a gente fez aqui uma conclusão muito interessante, vai ser um pouco irônica, né? Mas é para a gente justamente puxar a você para ir mastigar a palavra, para você ir mastigar a leitura, estudar e buscar para chegar à sua compreensão, tá ok? Então a nossa pequena introdução que eu queria falar hoje era apenas isso. E a gente viu a semana passada no capítulo 5, onde Paulo adentra aqui em um novo assunto, ele muda a sua tonalidade, muda as suas pronúncias, e é como se ele colocasse em evidências dois grupos de pessoas, a igreja e o povo do mundo, o povo que não é da igreja, os ímpios, né? Aqueles que são incrédulos, que são descrentes, que não crê, que querem viver sem Deus no mundo. E a partir agora do capítulo 4 aqui, do versículo 4 do capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, a partir do versículo 4 agora, Paulo agora vai mostrar quem são aqueles que vão passar pela grande tribulação. Será que é a igreja? Ou será que são aqueles que andam dentro da igreja, porém não andam de forma adequada aos princípios que Cristo pede para ser discípulo dele? Será que são esses que são desatentos a qual os pós-tribulacionistas dizem que vai passar pela grande tribulação? Se for, aí eu concordo com eles, ok? Eu concordo claramente com eles, que aqueles que não forem, independente de qual seja, mas eu concordo com os pós-tribulacionistas que todo aquele que não for arrebatado realmente vai ter que enfrentar a grande tribulação, tá ok? Então, hoje a gente vai pegar o capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses e vamos aqui investigar, vamos buscar se Paulo ensinou a igreja a passar, ou a como é que ela vai passar pela grande tribulação. Capítulo 1, Paulo não ensinou. Capítulo 2, Paulo não ensinou. Capítulo 3, Paulo não ensinou. Capítulo 4, Paulo também não ensinou. Será que Paulo esqueceu de ensinar aos irmãos da igreja como é que eles devem se comportar na grande tribulação? Ou é porque Paulo sabia que a igreja, que é a noiva de Cristo, que é o seu corpo, não irá passar pela grande tribulação? Vamos ver hoje no capítulo 5. E eu creio que a gente vai chegar até o versículo 11, tá ok? A gente vai chegar até o versículo 11, porque, como eu falei, esse capítulo ele é grande, ele tem 28 versículos, dividido aqui em 3 partes, que eu achei legal essa divisão. E a gente vai chegar no versículo 11, ok, irmãos? Se você observar no versículo 1, como a gente tratou, Paulo já começa com um tom diferente e alertando aos irmãos em relação a tempos que isso aí tem a ver mais com o reino messiânico, com o reino de Israel restaurado. E aqui Paulo agora, hoje em dia, a tônica que ele está tratando é referente ao dia do Senhor. Ok? E se você quiser mais informações sobre o dia do Senhor, é só você entrar aí no meu canal, procurar na lista de vídeos, que eu fiz uma série de vídeos que estão relacionados a o que é esse o dia do Senhor, como ele foi desenvolvido, como é que ele era visto pelos judeus do Antigo Testamento e como os escritores do Novo Testamento aplicaram no Novo Testamento, ok? E tem hora que eu falei que tem hora que eles não fazem diferença entre vinda do Senhor e arrebatamento e utilizam esse termo dia do Senhor, e a gente tem que saber destrinchar quando o autor está se referindo a determinados assuntos, ok? Mas o que eu quero deixar aqui bem claro, irmão, se você quer entender sobre arrebatamento na igreja, o único que trouxe um assunto teológico claro e que mais falou é Paulo. Você vai ver Pedro falando, mas Pedro não traz detalhes sobre esse evento. Ele é mais visto para a vida do Senhor com destruição, com fogo e tudo mais que vocês sabem que está lá no capítulo 3 da segunda carta. Então, sobre arrebatamento, sobre ressurreição, o escritor mais indicado para que você possa ter mais conteúdo sobre o assunto é Paulo. Paulo é o cara que trouxe a revelação, mediante Jesus Cristo, sobre os eventos que estão relacionados à ressurreição, transformação de corpos e o arrebatamento. Então Paulo aqui, nesse ponto aqui agora, após ele dar explicações e mostrar sobre os eventos que irão suceder o dia do Senhor e que ele chama que o mundo, né, irá estar comemorando em festa com paz e com segurança, que é uma falsa paz e que é uma falsa segurança, ele alerta que para esses aí que vivem nas trevas, para eles é que está destinado o dia do Senhor, não para a igreja. Você pode ver que ele começa agora, se você ler o versículo 1 e o versículo 3, ele faz distinção entre duas categorias de pessoas.
Aí quando você vai ver no versículo 4, então do versículo 4 ao versículo 5, ao versículo 11, Paulo aqui vai mostrar as características daqueles que irão enfrentar o dia do Senhor pela sua incredulidade, desobediência, ok? Então vamos ver, olha só, eu vou fazer essa leitura que é pequenininha para a gente aqui ter uma noção do assunto. Olha só, mas vós, olha só, a própria expressão mais vós já está fazendo diferenciação entre grupos de pessoas. Mais vós, olha só, e irmãos. Tá vendo aí, ó, que ele está se dirigindo para a igreja, ele está se dirigindo para o povo de Deus. No versículo 3 e no versículo 2, se você observar, no versículo 3, ele se refere a um grupo de pessoas que está em oculto, que ele chama de eles, lhes. Ele não se refere e não chama de irmãos. Mas quando ele vai para o versículo 4, ó, mas vós, irmãos, é uma advertência, ele está fazendo uma diferenciação entre dois grupos de pessoas. Vamos fazer a leitura. Ó. Não estais em trevas, para que esse dia, que dia? O dia do Senhor, ó, como ladrão vos apanhe de surpresa. O que mais? Ó? Porquanto vós todos, olha só, sempre que ele se dirige à igreja, ele diz vós, ele usa essa nomenclatura de irmãos, de eleitos, de escolhidos, ele sempre chama, ele faz uma distinção entre a igreja, o povo da igreja e o povo do mundo, os descrentes, os infiéis que não querem servir a Deus. Olha o que ele vai dizer, ó. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Então, filhos da luz e filhos do dia. Aí ele agora faz um contraponto com os que não fazem parte dessa característica. Ó. Nós não somos da noite e nem das trevas. Olha só. Ó. Assim. Então, esse assim é fazendo uma comparação diferente. Ó. Versículo 6. Ó. Pois, ó, não durmamos. Então, como somos da luz, não durmamos. A gente vai. É um eufemismo aqui que ele está aqui utilizando, certo? Como os demais. Pelo contrário, ó, vigiemos e sejamos sóbrios. Ele faz aqui uma comparação entre dormir e vigiar, ser atento, estar atento, ok? Ó. Versículo 7, ó. Ora, os que dormem, agora vai se explicar. Ora, os que dormem de noite, ó. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Versículo 8, ó. Nós, porém, está vendo aqui sempre a gramática como é importante, ele está fazendo diferenciação entre dois grupos distintos de pessoas. Nós, porém, ó, que somos do dia, que mais? Ó, sejamos sóbrios, olha só, não dormirmos, não ser desatento, é o que a palavra aqui dormir significa, certo? Ó, desatenção. Ó. Versículo 9, porque Deus, versículo 8, nós, porém, ó, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Olha só, e tomando como capacete a esperança da salvação. De novo aqui, ele toca no tríplice, né, fundamento do cristianismo. Fé, esperança e amor. O que mais? Versículo 9, olha o versículo 9. Olha o que é que Paulo vai dizer no versículo 9 da carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. É o que ele diz, ó. Porque Deus não nos destinou para a ira. Então, o que é a ira? Com certeza a ira é o derramar da ira de Deus quando? Nesse época que é chamado de quê? Dia do Senhor. E aí tem tanta gente, poxa, que quer fazer... Não, ira é uma coisa, dia do Senhor é outra. Paulo está dizendo que não. Paulo está dizendo que a ira do Senhor, ela é o dia do Senhor. Então o dia do Senhor, que é um tempo marcado, é onde ele irá derramar sua ira. Sobre quem? Sobre os ímpios, sobre aqueles que não se submeteram e não quiseram receber o evangelho. O que mais Paulo aqui está dizendo? Olha só, versículo 9 ainda. Ó. Não nos destinou para a ira, mas para quê? Ó? Mas para alcançar a salvação, ó, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente não já é salvo, então como é que a gente ainda vai alcançar a salvação? É uma forma de linguagem de Paulo. Olha só, o que é que ele vai dizer aqui mais? No versículo 10, ó, que morreu por nós, olha só, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Então, olha como é que Paulo termina esse bloco de consolo, de advertência e ao mesmo tempo de ensino para os irmãos da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, vai dizer o quê? Consolai-vos. Olha só, depois de que Paulo, do versículo 9 ao versículo 10, ele faz uma exortação
fazendo separação do grupo de pessoas, e para a igreja ele se dirige e diz o quê? Olha só, consolai-vos, pois ó, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, ó, como também estáis fazendo. Então aqui fica claro, irmãos, você lendo com cautela, lendo de forma honesta, fazendo separação, a questão ortográfica, entendendo as expressões que às vezes o sujeito na frase está oculto, a colocação dos pronomes que faz diferenciação entre um grupo de pessoas, entre outros grupos. Então tá claro que Paulo aqui, ele faz uma distinção clara entre a igreja do Senhor, que são quem? São todos aqueles que vivem na luz de dia, que são sóbrios. E quem são aqueles que não fazem parte da igreja? Ele diz que são aqueles que estão na noite, que estão nas trevas e que andam sem uma vida de vigilância, que andam na o quê? Na embriaguez, na desatenção, que eles chamam de dormir. Então, irmãos, após a gente fazer aqui essa pequena leitura, vamos aqui tirar algumas conclusões e esclarecer um pouquinho mais sobre algumas coisas que Paulo diz aqui no capítulo 5, nesse bloco do versículo 4 ao versículo 11, tá ok? Se você observar agora, ele após falar toda essa situação e diferenciação, o que é que eu quero aqui deixar? Mostrar claro que Paulo ele está chamando a atenção para a igreja, para uma vida de vigilância, né? E que essa mesma situação ela deveria ser constante. Por quê? Porque para que esse dia que ele está destinado para os ímpios e para os pecadores, para que também não pegasse aqueles que andavam em desatenção, né? Que andavam acomodados de forma relaxada. E Paulo diz que esses que estão nessa situação, eles é como se fossem os filhos das trevas. E é muito interessante, e se você observar a atenção, ele faz aqui várias figuras de linguagem para usar isso de forma pedagógica, para clarear a mente dos irmãos. Até porque muitas das figuras que Paulo utiliza aqui eram questões que eram cotidianas e que muitos deles conheciam na sua época. E se você observar aqui, a linguagem de Paulo é uma linguagem totalmente cristológica. Ele praticamente está aqui em mente algumas das expressões e parábolas que Jesus contou, e isso aqui está na mente de Paulo, e ele usa essa mesma figura de linguagem de Cristo para alertar a igreja. Se você observar, por exemplo, olha como é que Paulo começa o versículo 4, ó, mas vós, olha só, ele depois de estar tratando de um assunto com o povo ímpio, os pecadores, ele agora se volta para a igreja e diz, ó, mas vós, o que é que vós, ó? Irmãos, olha só, em momento algum Paulo chama um incrédulo ou aquele que não teme a Deus de irmão. Ele sempre chamava de gentio, mas aqui, ó, mas vós, irmãos. Ou seja, Paulo está fazendo aqui totalmente um contraste entre o assunto que ele estava falando. Quando houver paz e segurança, lhes virá repentina destruição, e de forma alguma escaparão. Por que eles não poderão escapar? Por quê? Figura de linguagem, Paulo diz que eles são da noite. Paulo diz que eles estão em trevas. Então, esse dia é para esse grupo de pessoas, não é para a igreja. Aí ele vai dizer, ó, não estáis em trevas. Para quem é esse dia? Para quem anda em trevas. Se você está na igreja, mas não toma uma atitude, não tem decisão, cuidado, porque esse dia ele pode ser repentino, como aqui mesmo vai dizer, ó, virá esse dia. Olha só, não é a expressão aqui dia, se você observar, tá com D maiúsculo, gente. Então ele é um emprego que tem um sentido não de um dia de 24 horas, mas de um período distinto por Deus, aonde ele derramará, que ele chama aqui de ira, no contexto que Paulo está aqui usando. Olha só, mas vós, irmãos, ó, não estáis em trevas. A Bíblia diz que a igreja ela anda na luz. Nós somos filhos da luz. Assim como ele está na luz, nós também devemos andar na luz. Então aquele que é vigilante, aquele que anda na luz, segundo Paulo, esse dia não o pegará de surpresa. Por quê? Porque esse dia vem para aqueles que estão em trevas. Então, irmão, olha que coisa interessante. Um pouquinho irônico aqui, que é para dar uma alfinetadazinha. Então, se você diz que a igreja vai, não é você que é líder, por exemplo, tem uns pastores aqui que teve um até que eu descartei.
que ele diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, só se for a igreja dele. Só se a igreja dele está andando nas trevas, só se a igreja dele é uma igreja que não anda em vigilância, é uma igreja que não anda de dia às claras. Então, essa igreja, aí eu concordo com os pós. Essa igreja aí, essa passará por esse dia aqui da ira. Essa sim. Mas a igreja que está ali caminhando na luz, de forma vigilante, ok? De dia, essa igreja não será surpreendida pelo dia do Senhor. Olha só. E vem como ladrão e vos apranhe de surpresa. É uma advertência que Paulo aqui está dando. Senhor, vocês não estão, porque esse dia virá de forma que é surpreso, ninguém sabe. E ele usa aqui a figura do ladrão, que é um exemplo que era muito conhecido e que Jesus utilizava de forma bem diversificada nas suas parábolas para trazer ali ensinamentos para os seus discípulos. Olha só, aí ele vai dizer no versículo agora 5, por que é que a igreja não será apanhada de surpresa. Por quê? Porquanto todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Então aqui está claro porque a igreja não está destinada para esse evento. Por quê? Porque a igreja ela é do dia e ela é da luz. E o que mais? Nós não somos, olha só o pronome nós, não somos. Quando Paulo vai dizer que a igreja não é porque tem um grupo que é. Ok? E pode ser que até dentro do próprio ministério, dentro da igreja, tenha pessoas que estão na igreja, mas são das trevas. Jesus disse que na igreja tem o trigo e tem o joio, né? Então eu acho o seguinte, né? É uma colocação aqui minha. Pode ser que os pós-tribulacionistas eles estejam em mente isso, né? Que a igreja passará pela grande tribulação, porque é a igreja do joio. Né? Então a igreja do joio, aí eu concordo com meus queridos pós. Sim, a igreja do joio, essa realmente irá passar pela grande tribulação. Mas aqui ele diz aqui, versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz. Então aqueles que são filhos da luz, eles têm a luz de Cristo sobre eles. A igreja está sobre a luz de Cristo. Então, se ela está sobre a luz de Cristo, ela é o corpo de Cristo, ela é a noiva. Então, ela não será apanhada de surpresa. Agora, olha o versículo 5. Nós não somos nem da noite e nem das trevas. Fica muito claro, você lendo o contexto devagarzinho, você pode ver que Paulo está fazendo um contraste entre dois grupos de pessoas, aqueles que estão na luz e que são do dia, e aqueles que são da noite e que estão nas trevas. O dia do Senhor virá para quem? Ele vai pegar quem de surpresa? O que estão nas trevas. Esses que estão nas trevas e que são da noite são os candidatos a enfrentarem o quê? A ira do Senhor. Então, se a igreja vai passar, como meus amigos querem dizer, pós-tribulacionista, que a igreja irá passar pela tribulação, então você está dizendo que a igreja ela é da noite e ela é das trevas. É isso que você está afirmando. Porque Paulo aqui está dizendo, nós não somos. Ao mesmo tempo, se a gente for querer levar isso à frente, como os pós sempre insistem, fica batendo na tecla, e vai passar e ela é das trevas, então como é que a gente... Esse argumento, esse argumento que eu estou aqui montando com base nesse versículo aqui, então como ficaria a expressão de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão? Bom, se é das trevas, vai prevalecer quem? Se Satanás lutar contra Satanás, como o próprio Jesus disse, o seu reino não subsistirá. Paulo está deixando aqui claro, ele faz aqui uma figura de linguagem, né, e utiliza para contrastar entre um tipo de vida e outro tipo de vida, luz e trevas, dia e noite. É isso que Paulo está ensinando. Paulo está explicando as características daqueles que serão pegos de surpresa. Então, quando você diz que a igreja irá passar pela tribulação, né, mas então você está dizendo que a igreja está nas trevas e que ela não é da luz. Olha o que mais Paulo aqui vai dizer agora no versículo 4 e versículo 5. No versículo 4 ele diz, né, que a igreja não passará, né, porque ela é da luz. E o versículo 4 termina com ponto e vírgula. Mas o versículo 5 termina com ponto. Por quê? Então o versículo 5 é um complemento comparativo que Paulo utiliza essa figura de linguagem para dar mais peso à sua argumentação. Então você lê versículo 4 e 5 juntos. Versículo 4 termina com ponto e vírgula. E ele continua a sua
linha de raciocínio e termina no versículo 5. Aí quando ele termina, porque nós não somos das trevas, nós somos da noite, ó. Então, porque a gente não é, porque a igreja não manifesta essa característica, aí ele vai dizer no versículo 6, ó, assim pois, ó, não durmamos. Ou seja, não sejamos o quê? Desatentos. A palavra aqui dormir não se refere ao sono para descansar, mas se refere a uma vida totalmente desatenta, sem atenção, uma forma totalmente desleixada, né? Sem vigilância. Ele tem aqui a figura de um atalaia numa torre, que ele é o responsável pela segurança da cidade. Se o atalaia que está lá na torre, vigiando, se ele dormir, o inimigo vem repentinamente e destrói a cidade. Então, Paulo diz, ó, que como a gente não é da noite, então nós temos que ter o quê? Temos que ter uma vida de vigilância, sempre o quê? Alertas. Ó, então, ó, assim pois, ó, não durmamos como os demais. O contrário. Então a gente, em vez de ter essa vida desleixada, uma vida totalmente despreocupada, qual é a advertência de Paulo? Qual é o conselho de Paulo? Ó? Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então aqui você está vendo muito claro que Paulo está fazendo um contraste entre uma vida, né, de vigilância, uma vida de atenção, com uma vida totalmente jogada que não está nem aí. Então a expressão aqui dormir não é dormir 24 horas para ter aquela soneca, né? Porque geralmente quando um vigilante ele dorme, que ele pestana os olhos ali, que é totalmente perigosíssimo, porque pode ser justamente nessa hora que ele piscar, que ele adormecer ali um tempinho, o inimigo pode atacar. Então Paulo aqui, após fazer essa comparação, ele vai dizer o porquê. Versículo 6, ó, assim pois, tá vendo? Assim pois, ó, não durmamos. Olha só, ele agora vai explicar no versículo 7. Olha o que aqui Paulo aqui vai dizer no versículo 7. Ele usa sempre essa linguagem de dormir como sendo um sinônimo de desatenção, né? Que falta de vigilância. Ele vai dizer no versículo 7, ó, os que dormem de noite, ó, e os que se embriagam, é à noite que se embriagam. Olha aí, tá vendo aí? Ele faz que todas essas características que estão contrárias a uma vida digna de luz e trevas pertencem àquele que estão, porque totalmente desatentos, né? Não estava que nem a época de Noé. Isso aqui lembra muito bem Mateus 24, quando Jesus faz um comparativo de quando se dará essa sua vinda em uma ocasião, e ele queria mostrar essa ocasião de forma clara. Ele usou o exemplo da época de Noé, se dava em festa, não estava nem aí, despreocupado. E aí o que foi que aconteceu? O dilúvio veio e levou a todos, mesmo Deus usando um período de misericórdia com aquela geração ímpia de 120 anos. E mesmo assim eles não deram atenção e permaneceram totalmente rebeldes, ímpios, pecadores contra a vontade de Deus. E aí a última opção foi o dilúvio. Então ele aqui vai dizer no versículo 7, né? Versículo 8, olha o que ele diz no versículo 8. Se você observar, o versículo 8, ele termina também a sua linha de raciocínio no versículo 10. Porque o versículo 8, ele começa agora a mostrar as características daqueles que são do dia, que são da luz, e porque eles estão isentos de passarem por essa aflição chamada de a grande tribulação. Ele vai explicar, versículo 8, 9 e 10. O versículo 8 termina com ponto e vírgula. O versículo 9 termina com uma vírgula. E o versículo 10 termina com ponto. Aí você vê que é uma linha de raciocínio que ele desenvolveu e que está dividida em 3 versículos. O que é que ele vai mostrar aqui para nós? Olha só, ele após fazer o comparativo do versículo 6 e 7, no versículo 8 ele agora vai explicar e se volta de novo para a igreja. Ele fez versículos 6 e 7 comparações entre um grupo e o 8 e outro, e agora do versículo 9 ele esquece esse grupo e agora vai tratar com os irmãos da igreja. O que ele vai dizer? Ó, nós. Ele sempre se coloca junto com a igreja. Ó, porém, ó, que somos do dia, sinal de quê? Vigilância, claridade de luz. O que mais? Ó? Sejamos sóbrios, atentos. Olha só. Ó. E ele vai dizer que por estarmos atentos, nós estamos atentos por quê? Porque nós devemos nos revestir. Né? Aqui ele se refere aqui ele tem em mente aqui a figura do soldado romano. Ok? Isso aqui lembra muito bem, né, a armadura que Paulo ensinou aos irmãos
da igreja de Éfeso a estarem sempre prontos contra as astutas ciladas de Satanás. Olha o que Paulo vai dizer, ó. Nos revestimos da couraça da fé. Como eu falei, ele aqui usa o tríplice, né, fundamento cristão, que é a fé, olha só, o amor e a esperança. Revestimos da couraça do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Ou seja, ele fala que são as características daqueles que estão revestidos pela luz, que estão protegidos e que são do dia, né? Aí no versículo 10, versículo 9, ele vai explicar aqui o porquê a igreja não enfrentará e não será prega de surpresa nesse dia. Primeiro porque nós estamos o quê? Revestidos com a couraça da fé e do amor e com o capacete da salvação. E primeiro porque nós pertencemos ao dia, né? Versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Que é o que? A ira é o desenvolvimento e o derramar dos cálices, das trombetas, das taças, sobre o que? Romanos capítulo 1 diz que a ira de Deus se manifesta do céu sobre os pecadores. Não é sobre a igreja. O que é que ele vai dizer aqui mais? Ó? Para alcançar salvação que mediante Jesus Cristo. Então, o nosso mediador para esta salvação, aqui no sentido não de ser salvo eternamente, mas no sentido de libertação, de sermos libertos, de estarmos livres desse momento. Por que foi? Então, por que a igreja está livre? Primeiro, porque ela está em Cristo. Ela está no dia, ela está na luz, ela está vigilante, ela está o quê? Revestida com a couraça e a armadura de Deus. E mediante Jesus Cristo, que Ele é o nosso propiciador, nós estamos livres. É o sentido da palavra aqui, salvação. Porque nós já somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos no futuro. Ou seja, significa o seguinte, que nós somos salvos, mas não em sua plenitude. É isso que ele quer dizer. Então, por isso que ele vai dizer no versículo 9, ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para o quê? A aquisição da salvação, da libertação livre desse corpo que sofre, que traz dores para nós. Aí o que ele vai dizer no versículo 10, ó? É o complemento do versículo 9, lembra? Ele diz que nós fomos salvos mediante Jesus Cristo, mas qual foi a ação que nos trouxe essa salvação, que nos trouxe essa libertação? Ele explica no versículo 10, né? A morte de Cristo nos livra dessa ira. Então, pela morte de Cristo, ele trouxe salvação, libertação, proteção e estamos livres dessa ira. Ele vai dizer, ó, versículo 10 do capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, só que ele vai dizer, ó, que morreu por nós. Morreu por nós. A igreja, não pelos eleitos. É porque aqui a minha língua fica coçando de a questão do calvinismo. Aqui é um texto onde eles gostam de usar. Ó, tá vendo que não foi por todos, foi pela igreja. É complicado, não vou bater nessa tecla não porque dá muita confusão, mas deixa pra lá. Mas aqui é um texto que é um texto muito utilizado por eles, para quem não sabe, viu? Olha aqui, ó, que morreu por nós. Olha só, vamos lá. Ó, então ele vai dizer que uma palavra de consolo, porque ele diz no versículo 11 que é uma palavra de consolo, porque a morte de Cristo nos beneficiou com o quê? Com a libertação da ira de Deus. Se você observar lá em João, capítulo 3 de João, naquele assunto que Jesus tem com Nicodemos, mas você já viu como é que termina o capítulo 3? Lá no último versículo diz que aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, como aqui a igreja foi redimida pelo sangue de Cristo, e todos esses que fazem parte do dia, que fazem parte da luz, que têm uma vida de vigilância, sobre esses a ira de Deus não tem alcance, não chegará. Por quê? Porque Cristo foi quem suportou a ira de Deus nele por nós. Isaías 53 é muito claro sobre esse assunto. Então, como é que Paulo aqui vai terminar? Olha só. Ó, que morreu por nós para quê? Qual foi o objetivo? Então, a morte de Cristo, ela trouxe livramento, trouxe libertação. Quer o quê? Versículo 10 ainda. Ó. Quer vivemos, quer durmamos. Ou seja, já a palavra dormir aqui não se refere a esse sono que provoca falta de atenção, não. Aqui refere-se
é uma outra situação onde Paulo aqui está relatando para a igreja, ou seja, tanto aqueles que estão vivos quanto aqueles que estão mortos, eles estão em Cristo, ou seja, estão salvos em Cristo, livres da ira do dia do Senhor. Essa expressão aqui, ó, quer vivemos, ou se a gente vive, ou se os que estão mortos, que também era o consolo, né, que havia uma perturbação. Paulo explica no capítulo 4 essa questão do dormir. Aqui eu já falei, é só você voltar aí uma aula atrás e você vai observar, ok? Olha só, vivamos em união com Ele. Outra característica porque a igreja de Cristo não passará pela tribulação. Por quê? Porque a igreja está unida com Cristo. Por ela estar unida com Cristo, ela está livre, salva, liberta de quê? Do dia do Senhor, onde Ele derramará a sua ira. Então, como é que Paulo conclui isso aqui? Ele vai dizer o seguinte, olha só. Consolai-vos. Paulo está dizendo, ó, consolem-se. Cristo é a nossa esperança. Cristo é aquele que morreu para nos trazer libertação, para nos salvar da ira do dia do Senhor. Então, a igreja, irmãos, ela é uma igreja que está de dia. Claridade, luz. Ela é luz, como ele aqui mesmo fala. E ela é vigilante. Ela não está no sono da desatenção. Quase que não sai a palavra, olha só. Por quê? Primeiro porque Cristo morreu pela igreja. Nós fomos redimidos por Cristo. E essa morte não só nos redimiu, mas ao mesmo tempo fez unidade única com Cristo, porque somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo já sofreu no madeiro. O sacrifício foi apenas uma vez, único e suficiente, que é o que o autor da carta aos Hebreus, ele bate nessa tecla. Então, naquela época, né, a ovelha, ela não poderia ser sacrificada duas vezes, era apenas uma vez. E Cristo já levou todo esse sacrifício no madeiro, para o quê? Para ter um povo próprio para si. Então, nós somos do dia, nós somos da luz, a igreja está em constante vigilância, se revestindo sempre da armadura de Deus, da armadura de Deus, que ele ensina aqui mais uma vez, nesse tríplice fundamento da vida cristã, que é a fé, é a esperança e é o amor. É o que Paulo aqui trata de novo. Então, irmãos, vimos até aqui no versículo 11. Na próxima videoaula, nós iremos terminar do versículo 12 até o versículo 28, para que não fique muito extensa essa nossa pequena exposição. Espero que você possa ter compreendido. Se você gostou, dá o like, compartilha e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?